Fala, meus engenheiros, minhas engenheiras, satisfação, tudo bom com vocês? Sou o Jonathan Oliveira, engenheiro civil formado. Estou aqui com uma novidade para vocês. Nós vamos aqui hoje abordar um assunto sobre construção civil. E o assunto é patologia, tá? Patologia na construção civil. O que é a patologia? Patologia vem do grego patos, que significa doença ou qualquer coisa do tipo, e logos, estudo, ou seja, nós vamos tratar a respeito do estudo das patologias na construção civil. E a primeira que eu quero falar com vocês é a respeito das fissuras que aparecem em janelas e portas. Sim, aquela que cruza em diagonal, saindo do extremo da porta ao extremo oposto a ela em 45 graus. Por que isso acontece? Vou te explicar. O pedreiro ele faz toda a alvenaria, toda a vedação e às vezes não faz a contraverga e a verga, ocasionando assim algum tipo de fissura. E como é que essas fissuras aparecem? Muito bem, o terreno, o solo, ele tem os seus índices de vazios, que são o caminho que a água faz dentro dele, chamado de percolação. A percolação, no período de escassez de chuva, abre fissuras, ou melhor, vazios no terreno. E com o tempo ele vai se acomodando de acordo com o peso que é colocado sobre aquele terreno. E faz com que o solo faça uma movimentação e a parede de alvenaria trabalhe, ou seja, tenha uma movimentação. E essa movimentação faz com que as aberturas nas janelas sofram algum tipo de fissura. Mas o que eu tenho que fazer? Uma verga e uma contraverga. Eu vou te mostrar aqui no exemplo no computador, para você ter uma ideia de como é que é feito isso e de como se dá. Bem, vejamos. Está aqui. Essa é a verga e essa a contraverga. A verga serve para sustentar o tijolo em cima, pois o tijolo não tem sustentabilidade. E a contraverga para sustentar o tijolo embaixo. Essas são as nossas fissuras em janelas. O próximo, fissuras em paredes. Você pode ver aí na sua casa, não sei, na casa de um colega, que às vezes aparecem várias fissuras no reboco. E como é que isso acontece? Ora, muitas delas aparecem no alto da parede, entre a parede e o fundo da viga. Isso se dá porque a viga ela tem a sua acomodação, ou seja, ela vai ter sustentação sobre ela. E com o tempo ela abre uma flecha. E aquela flecha, milimetricamente falando, é impossível de se detectar a olho nu, tá? Mas ela trabalha, ela abre uma flecha. E aquela flecha vai abrir em cima do tijolo e vai ocasionar uma fissura em toda a região do alto da parede. E como é que se trabalha isso? Como é que se consegue resolver esse problema? Muito fácil. A gente pode preencher esse espaço entre a última fiada de tijolo e o fundo da viga com massa. Ou melhor ainda, em tijolos em 45 graus. Como assim, Jonathan? Tijolo em diagonal. Você pode colocar ele em forma diagonal. Nós vamos te mostrar aqui na imagem, para ficar em melhor compreensão. Você pode ver que o tijolo em diagonal, em 45 graus, apresentarão uma maior resistência ao flechamento desta viga. Outra coisa, fissuras entre paredes e pilares. Como é que a gente pode estar assim tratando isso? Com uma tela de estoque. Você coloca ela na parede, como está aqui mostrando na imagem, e reboca por cima dela. Isso vai fazer com que a parede tenha uma fibra dentro dela, com que o reboco tenha uma fibra dentro dele, e quando a parede trabalhar, como foi dito minutos antes, não vai aparecer nenhum tipo de fissura. A terceira patologia, e mais muito vista em casas, principalmente em cantos de parede, são os fungos. Aquele elementozinho feinho que aparece ali como se fosse um lodo escuro no canto da parede. Isso se dá por causa da falta de umidade, ou aliás, de luz natural no ambiente. E muitas vezes por causa da permeabilidade da parede. Permeabilidade? Sim, permeabilidade. Não impermeabilidade. A permeabilidade se dá quando se tem um índice muito grande de chuva ou de água batendo naquela parede. O cimento, ele retém água. Ele tem um grande índice de reter água. Então ele vai reter aquela água vai estar presente dentro dele e vai aparecer infiltrações da parede, gerando esses fungos. E como recuperar? E como tratar isso? Muito fácil.
Se tiver pintado, você vai ter que descascar toda aquela tinta, toda aquela textura, todo aquele tipo de vedação na parede, passar um impermeabilizante, desde que seja qualquer um, Vedacity, Vedachar, e outros mais que existem por aí. E só assim rebocar novamente, passar massa corrida, massa acrílica e pintar. Assim nós teremos um bom êxito no tratamento desta patologia. A quarta patologia: você já andou pela sua casa e aí bateu na lajotinha assim, na cerâmica, ó, e aí fez aquela coisa fofa, né? E muitas vezes viu até uma cerâmica desbotar. Por que isso acontece? Ora, porque o pedreiro, né, quando foi assentar lá a sua cerâmica, não fez o adesamento correto, não colocou lá a massa em dupla colagem, dupla cola. E como é que é a dupla cola? Passar a massa no sentido, com a reguinha lá no sentido, e no fundo da cerâmica em outro sentido, fazendo a dupla colagem, que é assim que é conhecido como termo na engenharia. Se isso não acontecer, você vai ver a sua cerâmica desbotar. Então essa é a melhor maneira que tem para tratar esse negócio. A quinta e a mais importante: você viu que nas últimas semanas, infelizmente, aconteceu uma tragédia em Fortaleza. Um prédio desabou porque tinha a sua estrutura deteriorizada. Nas reportagens a gente podia ver que tinha vários pilares onde a estrutura de aço estava aparecendo. E, para piorar a situação, o aço estava totalmente enferrujado. E o que é isso? Isso se dá pela falta de cobrimento nominal na forma e na estrutura. E uma coisa horrível: o engenheiro, ao invés de passar um novo revestimento próprio para aquele combatimento de patologia, não, foi quebrar mais ainda o concreto que ali já existia. Nunca faça isso na sua casa, nunca faça isso na sua estrutura. Se por acaso a sua estrutura estiver desta maneira, procure um profissional, um engenheiro, um arquiteto, que estará lhe ajudando, lhe auxiliando no tratamento desta patologia. Então, como é que a gente recupera isso? De que maneira a gente vai recuperar isso? Muito fácil. Muito fácil. Existem vários tipos de cimento que tem um composto dentro deles, que tem uma fibra, e vários outros tipos que você pode estar passando ali naquele local. Mas o melhor é que na hora da concretagem, na hora de se concretar um pilar, uma viga, para não aparecer essas ferragens, respeite-se o cobrimento que está presente na norma da ABNT, da NBR ABNT 6118, que fala que para a agressividade de 2, agressividade número 2, que é para a nossa região, o cobrimento de pilares e vigas deve ser de 2,5 milímetros, 25 milímetros ou 2,5 centímetros. Então, gente, essas são as patologias mais comuns na construção civil, em residências, em prédios. Essas são as maneiras. Lógico, o tempo não dá, é muito rápido, é um vídeo simples para lhe ajudar, para estar lhe ajudando. Eu espero ter contribuído para você, para que você possa ter um bom êxito na sua residência e assim melhorar a vida útil do seu imóvel e do seu empreendimento. Muito obrigado a todos, satisfação mais uma vez. Siga o nosso Instagram, Souza Oliveira Soluções Engenharia. Nós estaremos felizes em te ajudar e poder proporcionar a você uma excelente construção. Obrigado, valeu!